Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Essa é uma gravação da introdução aqui desse estudo que a gente está iniciando hoje. A live que foi feita ao vivo teve algumas interferências, então eu senti aí de gravar novamente para que essa leitura do texto, para esse nosso início de estudo não fosse impactado. Para você que ainda não me conhece, eu sou Cristine Costa, esse é o canal Mentalidade Una, onde todo o conteúdo é voltado para o nosso despertar do espiritual, né? O despertar para a nossa essência espiritual e conexão com essa mente una, né? Com essa mentalidade, com essa mente superior, né? Desenvolver essa mentalidade, consumir conteúdos, né? Desenvolver essa mentalidade mais unida, mais próxima dessa mente superior, né? Como ela vê a vida, como é que é esse filtro a partir do nosso eu divino, do nosso eu superior. Então, seja muito bem-vindo a esse estudo. Na descrição do vídeo aqui você encontra todos os canais de comunicação comigo e fique à vontade para mandar mensagem, para tirar sua dúvida, para marcar e pedir informações sobre atendimentos, sobre os acompanhamentos mensais do qual eu realizo. Eu sou terapeuta holística, sou analista, psicanalista, espiritualista, canalizadora, e existem muitas ferramentas do qual eu utilizo para poder desenvolver esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse despertar espiritual para te conduzir aí de volta à sua essência, de volta à percepção, para você ter aí maior alinhamento, né, com o seu eu divino, com a sua essência, tá bem? Então seja muito bem-vindo, pegue a sua água, se prepara para esse estudo. Vai ser uma introdução, ela é bem curtinha, então é uma parte bem rápida. Nosso estudo, ele vai ser dividido em 5 partes, né? Como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso estudo? Vão ser aproximadamente 25 lives, sendo que este livro, se você tem aí o seu exemplar, pega o seu exemplar, ele é dividido em 5 partes. A parte 1 é o despertar da consciência, a parte 2 é a energia, a parte 3 é a libertação, a parte 4 indo além e a parte 5 vivendo a vida. Então, ao final de cada parte eu vou fazer um resumo e comentários, para que ao longo da leitura eu não precise estar pausando para trazer uma reflexão sobre aquele trecho importante. Então, eu tô realizando esse estudo, realizando esse resumo para que ao final de cada parte dessa vai ser realizada uma live também de resumo e comentários. Você já pode ver aqui a programação na nossa playlist, onde já temos aí 2 semanas de estudos programados, e você vai ver que já tem aí tanto o resumo e comentários da parte 1, que é o despertar da consciência, como também já está programado aí o resumo e comentários da parte 2, a energia, tá bom? Então seja muito bem-vindo, esse estudo vai ser sobre o livro A Alma Indomável, de Michel Singer. Pega o seu exemplar se você ainda não tem. Busque comprar, né? Busque adquirir para você também ter esse livro, né? Para você reler depois, para você fazer os seus resumos, para você estudar e poder acompanhar também. Mas se você não tiver, esteja atento à leitura, esteja atento a tudo aquilo que vai ser colocado aqui e ouça, esteja aberto para esse estudo, esteja aberto para receber todo esse conteúdo que esse autor traz para poder a gente despertar aí para a consciência de como funciona a nossa psique, de como é importante entender esse falatório mental que muitas vezes a gente está condicionado, está ali praticamente hipnotizado sobre essa mente, sobre esse falatório, e como é importante aprender a fazer esse distanciamento, né? A desapegar muitas vezes desse pensamento, se colocar numa posição de observador e entender que nós não somos os nossos pensamentos. E quando a gente se condiciona, quando a gente está altamente identificado através desse pensamento, a gente está ali como se fosse no looping de hipnotização, de como a gente estivesse no estado dormindo, né? Por isso que é o despertar. É como se a gente acordasse desse sono, dessa mente que está ali repetitiva, nos conduzindo a um sistema repetitivo, a um padrão repetitivo, e a gente desperta, passa a observar, começa a entender o nosso falatório mental, começa a entender, né, como ele diz aqui ao longo da primeira parte, esse colega de quarto interior, né, como se você fosse, a sua verdadeira essência estivesse aqui, mas estivesse aqui, esse pequeno colega de quarto interior, que é o filtro aí do ego, que é essa lente
que muitas vezes a gente está ali altamente identificado e não consegue estar presente e consciente para essa mente superior, para a presença do nosso verdadeiro eu, tá bom? Então ele vai falar muito sobre o eu, sobre a psique, sobre esse falatório mental. Ele divide, né, como eu comentei, o livro em algumas partes, né, concentrando aí no despertar da consciência, na experiência de você observar essa mente e o processo de se libertar, né? De se libertar dessa hipnotização, se libertar desse condicionamento sobre esse sistema de pensamento que está altamente, totalmente baseado no seu passado, em tudo aquilo que já passou, e não no momento presente, não no aqui e agora, que é o seu local de poder, né? O seu ponto de poder, que é o momento presente, né? O aqui e agora é a nossa conexão com a nossa verdadeira essência, com essa mente superior, tá bom? Então, pegue o seu exemplar, pegue uma aguinha, se prepare para esse estudo. E vamos lá fazer essa leitura da introdução para dar aí início aos nossos estudos do livro A Alma Indomável. Mas, acima de tudo, seja fiel a si mesmo. Segue-se disso, como o dia e a noite, que não poderá, então, ser falso com homem algum. William Shakespeare. As consagradas palavras de Shakespeare, ditas por Polônio a seu filho Laerte no primeiro ato de Hamlet, são muito claras. Elas nos dizem que, para manter relações sinceras com os outros, primeiro temos que ser fiéis a nós mesmos. No entanto, se fosse totalmente sincero consigo mesmo, Laerte perceberia que o pai poderia muito bem tê-lo mandado agarrar o vento. Afinal de contas, a qual eu devemos ser fiéis? Aquele que se revela quando estamos de mau humor ou aquele que surge quando aprendemos com os nossos erros? Aquele que fala dos recantos sombrios do coração quando estamos aborrecidos ou ao que aparece naqueles raros momentos em que a vida parece leve e fantástica? A partir dessas perguntas, vemos que o conceito de eu pode ser um pouco mais complexo do que se presume. Se Laerte tivesse recorrido à psicologia tradicional, ela poderia ter lançado alguma luz sobre o assunto. Em 1927, Freud, o pai da psicologia, dividiu a psique em 3 partes: o id, o ego e o superego. Ele via o id como a sua natureza animal, primitiva, o superego como o sistema de julgamento que a sociedade instalou em nós, o ego como o nosso representante no mundo exterior que se esforça para manter em equilíbrio essas duas forças poderosas. Mas certamente isso não ajudaria o jovem Laerte. Afinal, a qual dessas forças conflitantes devemos ser fiéis? Mais uma vez, vemos que as coisas nem sempre são tão simples quanto parecem. Se ousarmos olhar a palavra eu, além da superfície, surgem algumas perguntas que muita gente preferia não dizer. Todos os vários aspectos do meu ser fazem igualmente parte do meu eu, ou apenas um deles corresponde ao que eu entendo por eu? E nesse caso, qual, onde, como e por quê? Nos capítulos a seguir, vamos percorrer uma jornada de exploração do eu, mas não faremos de maneira tradicional. Não vamos recorrer a especialistas em psicologia nem a grandes filósofos. Não discutiremos as mais antigas visões religiosas, nem escolheremos uma entre elas. Tampouco vamos nos basear em pesquisas estatísticas de opinião popular. Em vez disso, recorreremos a uma única fonte em que temos conhecimento direto sobre o assunto. O único especialista que, a cada momento de todos os dias da vida, vem recolhendo os dados necessários para finalmente pôr fim a essa grande indagação. Esse especialista é você. Mas antes que você fique empolgado demais ou suponha que não está à altura da tarefa, é preciso deixar claro que não estamos atrás das suas visões ou opiniões sobre o assunto. Tampouco estamos interessados em quais livros leu, nos cursos que fez ou nos congressos a que compareceu. Só estamos interessados na sua experiência intuitiva de como é ser você. Não estamos em busca do seu conhecimento, mas da sua experiência direta. Você não tem como fracassar nessa tarefa, pois seu eu é o que você é em todos os momentos e em todos os lugares. É preciso simplesmente compreendê-lo. Afinal de contas, pode ficar bem confuso aí dentro. Os capítulos desse livro não passam de espelhos para você ver seu eu de ângulos diferentes
E embora a jornada em que estamos prestes a embarcar seja interior, ela levará em conta todos os aspectos da sua vida. A única exigência é que você esteja disposto a se olhar com franqueza, da maneira mais natural e intuitiva possível. Lembre-se, a raiz do eu, na verdade, Lembre-se, ao buscar a raiz do eu, na verdade estamos buscando você. Ao ler essas páginas, você vai descobrir que sabe muito mais do que imagina sobre alguns temas muito profundos. O fato é que você já sabe como se encontrar, só acabou se distraindo e ficando desorientado. Quando retomar o foco, você perceberá que, além da capacidade de achar a si mesmo, também tem o poder de se libertar. Essa escolha cabe inteiramente a você. Ao fim da sua jornada por esses capítulos, não haverá mais confusão, sensação de potência, nem a possibilidade de colocar a culpa nos outros. Você saberá exatamente o que deve ser feito, e caso escolha se dedicar à jornada contínua de realização pessoal, você vai desenvolver um intenso respeito por quem realmente é. Só então passará a apreciar o significado do Conselho de Polônio em toda a sua profundidade. Mas, acima de tudo, seja fiel a si mesmo. Então, esse é o nosso capítulo introdução aqui do estudo do livro A Alma Indomável, de Michel Singer. É um estudo muito profundo, ele tem uma leitura muito bacana e você vai perceber que só o entendimento de como funciona a sua mente, de como ela está falando o tempo inteiro, né? E só você pode exercer essa consciência e percepção sobre isso, você vai ter acesso a uma grande ferramenta, a um grande potencial aí de conseguir, nesse caminho do seu despertar espiritual, desenvolver cada vez mais presença na sua mente superior, mais total alinhamento com esse eu divino, com essa consciência una com o todo, que todos nós temos acesso, que faz parte de todos nós, né? Nessa percepção de que estamos todos conectados a uma única fonte, a uma única mente, essa mente superior. Então, seja muito bem-vindo aos estudos da Alma Indomável. Amanhã nós vamos falar aí do primeiro capítulo, A Voz da Sua Cabeça, para você que está aqui, né, ao vivo, e para você que está assistindo gravado, dependendo aí da altura que você começou a assistir, a playlist já deve ter que conter aí alguns estudos já gravados ou completa. Então, tire um tempinho para você mergulhar nesse conhecimento muito profundo, muito interessante, que fala da consciência, né? Fala desses dois nossos sistemas de pensamento, desses dois filtros que nós podemos escolher para experienciar a nossa vida, né? É como se a gente tivesse aí o filtro do ego e o filtro do nosso eu divino. E o nosso livre-arbítrio está em aprender a se distanciar e escolher a partir de qual eu quero enxergar essa situação da minha vida e vivenciar essa experiência aqui que eu estou vivendo nesse momento. Então, seja muito bem-vindo. Aqui na descrição do vídeo, como eu falei, você encontra todos os canais de comunicação para agendar atendimentos, para tirar suas dúvidas, para trazer aí a sua percepção sobre esse estudo, para trazer sua pergunta, tá bom? Então, curte aqui o vídeo, se você puder, compartilha, né? Ativa aí as notificações para você estar aí recebendo sempre o alerta para poder, né, a notificação ali para você saber quando tem estudo novo no ar, quando tem já um vídeo aí postado, para você estar aí sempre presente nessa constância dos seus estudos, o que é muito importante, a gente se manter essa constância aí dessa busca interior, desse processo aí de se conhecer e despertar, tá bom? Um grande beijo para você, muito obrigado pela sua participação e eu te vejo amanhã no primeiro capítulo, A Voz Dentro da Sua Cabeça, tá bom? Tchau, tchau.